Olá, meus amigos e amigas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Você está no canal virtual da Escola de Educação Emocional. Para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos ou bem-vindas. Eu sou Márcio Lúcio de Miranda, médico, ginecologista, obstetra, psicoterapeuta e treinador de habilidade de relacionamento interpessoal. Esse é o nosso programa de treinamento de relacionamento interpessoal virtual. Nós estamos hoje no 37º encontro e o objeto de nosso encontro hoje é o passo refletir o comportamento. Vamos, então, aos avisos habituais. Se você gostar desse encontro, se você está nos acompanhando na Escola Virtual de Educação Emocional, tem achado que esse trabalho, esse treinamento tem sido útil para a sua vida, por favor, dê um like. Não esqueça de compartilhar. Precisamos engrossar fileiras e disponibilizar para o maior número possível de pessoas essas habilidades que ajudam no bom viver, no dia a dia, no viver com qualidade, no viver com relacionamentos saudáveis e satisfatórios. Muito bem. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal. Assim, nós aumentaremos o número de pessoas que nos acompanham. E, com isso, o YouTube nos dará uma preferência nas apresentações. Muito bem. Ao lado da inscrição tem um sininho, toque no sininho e você será avisado a cada novo vídeo que for postado no YouTube. Então, feito esses avisos iniciais, vamos seguir a nossa programação, a nossa padronização de cada encontro. E a gente já sabe que esse é o momento do ritual. O ritual é aquilo que a gente faz para se preparar internamente, emocionalmente, espiritualmente, para a tarefa que nós vamos desenvolver. O ritual é uma preparação do ambiente interno e deve ser feito a cada momento no nosso dia a dia, toda vez que vamos iniciar alguma atividade. Fechando uma atividade e vamos iniciar outra atividade. Pois bem, o ritual consiste de 5 passos, 5 momentos. O primeiro momento é o momento da pausa. A gente fixa o olhar em algum ponto e, concentrando toda a nossa atenção, a gente observa o esvaziamento da nossa mente, dos pensamentos. Feito isso, a gente, então, considera que a pausa foi realizada. Então, vamos lá, pausa. Terminado a pausa, quando a gente está com outras pessoas, fazendo ritual junto com outras pessoas, a gente sinaliza para esperar que todos terminem essa etapa e que a gente possa passar para a etapa seguinte. Não podemos deixar ninguém para trás. Temos que caminhar com todos juntos. Então, todo mundo sinalizado, dedo em riste, dedo apontado para cima, nós passamos para a segunda etapa, que é a etapa do foco. Então, de olhos fechados, nós buscamos um foco para concentrar a nossa atenção. O foco pode ser você, o foco pode ser outra pessoa, o foco pode ser uma tarefa, um projeto, mas o foco precisa de ser único. O foco único, ele é carregado de poder interior. O foco dividido, ele também perde a sua força. A força interior é dividida pelo número de focos que a gente faz. Então, foco único, vamos lá. Muito bem. Terminado o foco, vamos passar para a terceira etapa. E a terceira etapa é a da intenção,
que corresponde a um desejo que se faz para esse foco. Então, de olhos fechados, vamos buscar dentro do nosso coração uma intenção. E como eu sei que a intenção vem do coração? É aquela que permanece apesar dos pensamentos. Então, a gente deixa que o pensamento venha e espere para ver se ele vai permanecer como a nossa intenção. Deixamos as palavras passar, os pensamentos passarem até que uma só palavra ou uma só frase fique na nossa cabeça. Então, vamos lá para a nossa intenção. Olhos fechados. Muito bem, terminado então a terceira etapa, a da intenção, nós vamos passar agora para a quarta etapa, que é a da introspecção. Nessa etapa, nós vamos ter uma música de fundo para ajudar o exercício que nós vamos fazer. É um exercício mental. Então, de olhos fechados, nós vamos deixar a nossa tela mental funcionar. Vamos observar o que vem para a nossa tela mental. É o momento que nós fazemos uma comunicação com o nosso eu profundo, com o nosso inconsciente, e assim vamos coletar o que vier de lá, é o que deve vir nesse momento. Então, vamos para a introspecção. Muito bem, então, terminado a fase de introspecção, de observação da tela mental, nós vamos passar para a última fase, que é a da partilha. Essa é um momento muito importante do nosso exercício, do nosso ritual, porque é o momento em que a gente vai dividir com alguém o que nós vivenciamos nesse processo de ritual. Se a gente não tem ninguém para dividir, nós vamos dividir com o nosso diário de bordo. É aquele bloquinho, aquele caderninho, que nós já falamos, que é o nosso interlocutor. A gente escreve tudo que a gente viveu nesse ritual e depois procura uma pessoa de nossa confiança, uma pessoa de confiabilidade, para partilhar com ela o que aconteceu nesse momento do nosso ritual. Então, eu vou escrever com vocês, aqueles que não têm ninguém para partilhar, então eu vou fazer também, junto com vocês, essa partilha por escrito, e depois eu vou partilhar com vocês. Então, vamos lá. A minha pausa. Onde foi a minha pausa? Como foi a minha pausa? O meu foco, a minha intenção,
E, finalmente, a minha introspecção. O que a minha tela mental trouxe para mim? Muito bem. Então, aqui. Essa é a minha partilha no meu diário de bordo, né? Então, coloquei lá os tópicos, olha lá. Pausa, foco, intenção e introspecção. Muito bem. Então, eu vou partilhar com vocês. A minha pausa é sempre... Eu faço a minha pausa com muita facilidade no foco de luz da filmadora do notebook, do qual eu estou fazendo essa gravação para vocês. O meu foco foi no nosso encontro, né? E especificamente nesse nosso degrau de hoje, esse degrau da nossa escada metafórica do treinamento, que é o refletir o comportamento. Muito bem. E a minha intenção? Ter clareza e consistência. Que eu consigo ser claro e consistente ao passar para vocês o conteúdo dessa habilidade, para que vocês possam aprender e desfrutar desses conhecimentos. E a minha introspecção? Vem uma imagem era de um quadro branco numa sala de treinamento. Essa sala de treinamento é a sala que habitualmente eu trabalhava nela, nos encontros presenciais, antes da pandemia se instalar e antes da gente ser obrigado a fazer uma migração para o treinamento virtual. Então, eu estava diante desse quadro com um pincel atômico e, como fiz durante 42 anos, estava ali confortavelmente escrevendo para vocês todos os tópicos e explicando para vocês o que significa refletir o comportamento dentro desse nosso treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal. E, ao mesmo tempo que existia o quadro, ele foi desaparecendo e aí apareciam as palavras, né? Porque, na migração do treinamento presencial para o virtual, não temos a imagem, temos a palavra, né? Como eu sou muito visual, eu já conversei com vocês a respeito disso, a minha percepção é muito visual, então ficar só no discurso, para mim, é bastante difícil. Porque eu preciso de ter a tridimensionalidade, eu preciso quase que pegar naquilo que eu estou dizendo para poder conseguir obter clareza e consistência. Então, esse é o desafio, né? É fazer o treinamento virtual sem ter o meu quadro para poder escrever e para poder conversar com vocês. Muito bem. Então, essa foi a minha partilha. Eu espero que vocês também façam a sua partilha com alguém, porque durante o momento da partilha é que a gente se descobre as coisas que vêm do nosso interior. É no momento da partilha que a gente tem contato e consegue ter os insights que nos levam a descobrir coisas que estão encobertas. Então, a gente consegue descobrir. Olha a palavra descobrir, como que ela é interessante. O que está encoberto, a gente descobre, né? Diferente de inventar. Inventar significa criar algo novo. Descobrir significa tirar a coberta daquilo que já existe. Muito bem. Então, feito esse nosso ritual, nós vamos passar para a próxima etapa do nosso encontro, que é o quê? A revivência, né?
Então, o último encontro, nós falamos sobre refletir as perguntas, né? Foi um módulo que nós dividimos em 2 etapas. A gente fez, primeiro, um encontro, publicamos o encontro no YouTube e deixamos para outra semana a gente publicar a videoaula. Por quê? Simplesmente porque nós estamos praticamente terminando toda a nossa parte teórica do treinamento virtual de relacionamento interpessoal. Olhem bem, né? Esse é o nosso livro-texto, né? É por ele que a gente vai seguindo todo esse treinamento. Presta atenção, o que falta para terminar o treinamento? Olha a espessura do livro que falta. Presta atenção tudo que nós já fizemos. Olha. Então, isso aqui foi tudo que nós fizemos, isso aqui é o que falta para a gente terminar o treinamento de relacionamento interpessoal. Isso significa que nós estamos caminhando para o final do treinamento teórico. É bom que se saiba, que se fale, que se diga que isso precisa de ser, esse conteúdo teórico precisa de ser treinado. E esse treinamento só podemos fazer em grupo. Não há como aprender relacionamento interpessoal através do livro, através da biblioteca. Podemos ler quantos tratados tiverem sobre treinamento, sobre relacionamento interpessoal, que a gente só vai realmente aprender na prática, né? A gente fala que não tem como relacionar sem relar. Eu preciso relar com o outro para eu conseguir me relacionar. Muito bem. Então, como nós estamos já findando a nossa parte teórica do treinamento de relacionamento pessoal, né? A gente agora vai um pouco mais devagar, né? Nós vamos mais devagar para a gente dar tempo de poder rever tudo aquilo que já foi feito, né? E aproveitando, então, esse momento, eu quero avisar que nós estamos hoje no dia 13 de dezembro de 2020. Vamos fazer um recesso agora, que é um recesso para as festas do final do ano. É um momento de muitas festas, é um momento de conclusão de ano, então nós só voltaremos agora a gravar a partir da primeira semana do mês de janeiro. Isso significa, a partir do dia 4 de janeiro, a gente retoma, então, as nossas atividades. Então, vamos ter agora um período de recesso. Muito bem. Então, dado esses avisos, vamos para a minha revisão, para a minha revivência. O passo, o degrau, refletir as perguntas, eu já tinha dito para vocês que é um degrau é uma habilidade de alta complexidade. Porque não é fácil lidar com as perguntas. A gente falou isso no último encontro, né? Saber lidar com as perguntas é preciso de ter conhecimento do que fazer quando as perguntas são formuladas para nós, ou quando nós vamos formular as perguntas para as pessoas. E a gente falou que as perguntas elas podem ser construtivas ou destrutivas, né? Elas podem ser uma maneira de investigar as pessoas. E que ninguém gosta de investigador, né? Ninguém gosta de ser investigado. Elas podem ser uma forma de bisbilhotar a vida alheia, deixando aquele perguntado embaraçado, né? Então, a gente disse no último encontro que é preciso de separar em dois grupos as perguntas subjetivas e as perguntas objetivas. As perguntas objetivas elas merecem uma resposta objetiva. As perguntas subjetivas são aquelas que têm uma segunda intenção atrás delas. E aí nós precisamos de explorar o que está atrás das perguntas para decidir
se vamos repetir ou não repetir, né? Normalmente, quando a gente explora a segunda intenção atrás da pergunta, a própria pessoa que perguntou, quando ela percebe que nós estamos buscando a intenção da pergunta, na maioria das vezes, ela desconversa e deixa de lado a pergunta. Mas se a pergunta volta, se a pergunta retorna, e a gente teve acesso ao motivo pelo qual a pergunta foi feita, e se esse motivo é lícito, a gente, então, responde para as pessoas. Muito bem, esse passo é um passo que mexe muito comigo, né? É um passo que me coloca muito atento, é um passo que me dá muitas revivências, né? Porque, na minha vida, muitas perguntas indiscretas foram feitas, e eu também devo ter feito muitas perguntas indiscretas também, né? E uma pergunta indiscreta pode ser uma pergunta desastrosa, uma pergunta que faz com que o outro tenha problemas emocionais, ou faz com que o outro se torne embaraçado, e, às vezes, faz com que o outro rompa a relação conosco, né? Perguntar é algo muito perigoso. Muito bem. Isso foi dito no último encontro, né? Vocês, para lembrar do que foi dito, vão voltar ao 36º encontro e também à videoaula do 36º encontro, que é refletir as perguntas. Pois bem, meus amigos, hoje nós vamos entrar em mais um degrau, metafórico de nossa escada, que representa o treinamento, que é o refletir o comportamento. Se vocês prestarem atenção, esses degraus estão na parte mais alta da escada. Significa que são degraus que representam habilidades de maior complexidade, né? Significa também que, no processo de ajuda, a gente precisa de caminhar com o ajudado nesses degraus de baixo para a gente poder ganhar credibilidade e direito para chegar nos degraus de maior complexidade. Então, vamos compartilhar nossa tela e vamos mostrar isso como no esquema que a gente tem no treinamento, para a gente visualizar isso de uma maneira mais objetiva, né? Então, vamos aqui, vamos aqui no nosso PowerPoint, que é da nossa videoaula, né? Então, vamos aqui abrir. Esse PowerPoint vai ser apresentado na nossa videoaula. Logo em seguida, nós vamos publicar. Então, presta atenção. Essa é a nossa escada metafórica de todo o nosso treinamento de habilidade de relacionamento interpessoal. Esses são os módulos que nós passamos por eles para fazer o treinamento das habilidades de relacionamento interpessoal. Completamos o primeiro módulo, criando raízes, palavra-chave conviver. O segundo módulo foi abrir as portas da percepção, palavra-chave foi sintonizar. E estamos aqui, olha, no sexto degrau, opa, vamos voltar. Estamos no sexto degrau do nosso módulo Abrindo as Portas da Comunicação, cuja palavra-chave é refletir. Devolver para ele, para aquele que está sendo ajudado, aquilo que ele está nos falando, nos contando e nos mostrando, né? Então, aqui, nesse módulo, a gente fez aqui, vamos voltar de novo, a gente fez refletir conteúdo, refletir sentimento, sentimento e conteúdo, refletir com a imagem, refletir as perguntas, e hoje nós vamos, então, trabalhar em refletir o comportamento, né? Vamos ver se tem alguma coisa. Então, o módulo anterior foi o abrir as portas da percepção, né? E agora nós estamos no abrindo as portas da comunicação,
E aqui são os passos que nós fizemos, os nossos degraus, e hoje nós estamos no refletir o comportamento. Muito bem, então vamos voltar à nossa conversa. Vamos voltar aqui para a gente continuar conversando. Esse módulo ele tem 2 questionamentos, né? Tem 2 perguntas básicas. A primeira é: como é que você lida com as incoerências? Você tem repertório para lidar com as incoerências? Tanto incoerências dos outros, o relacionar com você, como suas próprias incoerências? Como é que você lida com as inconsistências? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu quero dirigir a vocês, meus queridos treinandos, é: e o silêncio? Como que você lida com o silêncio? Você tem estratégias, você tem conhecimento, você tem capacidade, tem habilidade para lidar com o silêncio? Como é que você fica diante das situações de silêncio? Pois bem, refletir o comportamento é o passo, é a habilidade que responde a essas 2 questões. Então, para a gente conversar primeiro sobre as incoerências e as inconsistências, nós vamos lembrar, em cima das dimensões, as 6 dimensões, que o modelo de ajuda foi todo construído. Vocês estão lembrados, lá no comecinho, a gente, na história do modelo de ajuda, falou que Carl Rogers descobriu 3 dimensões que ajudavam as pessoas naquela pesquisa que ele fez, onde ele buscava o que era efetivo para ajudar as pessoas. Então, quais eram as 3 dimensões que o Carl Rogers descobriu e sobre a qual construiu a terapia centrada na pessoa, da linha humanista? Foi a primeira, aceitação incondicional; a segunda, empatia; a terceira, genuinidade ou transparência. Aceitação incondicional é entender que as pessoas sempre têm uma razão interior para serem do jeito que elas são. Razão interior é essa, derivada da própria vida, das próprias vivências do seu dia a dia. E a empatia? A empatia é aquela dimensão que nos leva a nos colocar no lugar do outro para entender o outro, como ele é, como ele está sendo, como ele se apresenta, como ele age. E, em vez de julgar, que seria o contrário da aceitação incondicional, a gente passa a compreender. Em vez de colocar um rótulo, que é a inaceitação, a gente busca o entendimento. Por que será que essa pessoa procede? Por que será que essa pessoa é dessa forma? Somente se colocando no lugar da pessoa, a gente é capaz de entender quais são os motivos que levam ela a ser do jeito que é. E a terceira dimensão que o Carl Rogers descobriu nas suas pesquisas e passou a adotar na sua abordagem terapêutica é a genuinidade ou a transparência. Dizer para o outro, de maneira honesta, aquilo que você está percebendo e aquilo que você está sentindo. Muito bem. E a gente sabe que o Karpov e o Bernard Bergson, 2 psicólogos que trabalhavam também com o Carl Rogers, resolveram acrescentar mais 3 dimensões, formando, então, 6. E essas 6 dimensões é que deram origem a todo o desenvolvimento do chamado modelo de ajuda, que é essa ferramenta relacional. Muito bem. Então, o Karpov acrescentou, olha, mais 3. 3 do Carl Rogers, 3 do Karpov. E a primeira ele chamou de imediaticidade.
capacidade de perceber o que está acontecendo no aqui e agora, apesar do discurso que está sendo feito ou apesar do comportamento que está se realizando. Né? Significa, o que é que o Márcio está sentindo quando ele está conversando conosco aqui nesse momento? O que está debaixo dessa fala e desse comportamento dele? O que é que está originando? Qual é a origem? Qual que é o motivo que está levando ele a estar aqui agora, procedendo e falando desse jeito? Então, isso é imediaticidade. A gente diz que é a capacidade de ler nas entrelinhas. E faz isso através de quê? Através da leitura corporal e fazendo a relação entre o corpo e a fala. Né? E por isso, então, ele veio com a outra dimensão dele, que ele chamou de confrontação. O que é confrontação? A capacidade de você relacionar a fala e o corpo. A fala e o corpo. E aí, então, ele criou a dimensão de confrontação. Mas presta atenção. Confrontação para melhor. O que significa isso? Toda vez que eu investigo a fala e o corpo, eu posso encontrar uma incoerência ou uma coerência. Se está coerente, está legal. Se está incoerente, não está legal. A boca está falando uma coisa e o corpo está falando outra. Na confrontação para melhor, eu sempre vou buscar um elemento positivo para ajudar o corpo e a fala se tornarem coerentes. Na confrontação para pior, na confrontação negativa, eu vou sempre puxar o corpo para a fala ou puxar a fala para o corpo. O corpo está aqui, a fala está dizendo que está bem, e eu vou dizer, não está bem, o que você está fazendo? Você está me falando uma coisa, mas olha o que o seu corpo está me falando. Então, na confrontação para pior, sempre um movimento de cima para baixo. É sempre um movimento de desqualificar as pessoas. O que é a confrontação para pior? É foco nos defeitos, é foco nos déficits, é foco nas dificuldades. E o que eu faço quando eu faço esse foco nas dificuldades? Eu ponho a luz aí na dificuldade. Achando que com isso eu posso fazer a dificuldade melhorar. Mas tudo aquilo que a gente põe à luz, o que acontece? Cresce. Né? Quando eu ponho uma planta na luz do dia, na luz do sol, ela desenvolve, ela cresce. Se eu pego essa planta e ponho ela no escuro, o que acontece com essa planta? Ela diminui, ela mingua, ela morre. Olha o que eu estou dizendo. Se eu ponho a luz nos defeitos, nos déficits, nas dificuldades, qual que é a tendência disso acontecer? Isso ficar grande dentro das pessoas. Isso crescer. E quando a dificuldade, o déficit, cresce, o que acontece com a autoestima da pessoa? Diminui. Ela perde a capacidade de fazer mudanças. Mas se eu coloco o foco naquilo que é positivo, naquilo que é qualidade, naquilo que é de valor, o que acontece com esse valor? Tende a crescer, tende a aumentar e tende a desenvolver. Toda vez que aumento as facilidades, os dons, os dotes, aquilo que é positivo, o que acontece? Cresce e aparece. Né? E aí nós temos uma metáfora para poder colocar para vocês. A história do labrador e a história do pitbull. Né? O labrador é o cão-guia, aquele cão que leva as pessoas que têm déficits visuais, que são especiais com relação à visão. É o cão que vai do lado, levando as pessoas para o caminho certo. Então, é um cão muito útil e um cão considerado o quê? Bom. Né? O pitbull é um cão que criou uma fama de malévolo. Né? Então, vamos dizer,
criou uma fama de um cão agressivo, um cão destruidor, um cão que pode matar, porque ele é um cachorro, um cão forte, um cão com uma musculatura muito grande. Então, é um cão, fisicamente, um cão de força, que, se for criado inadequadamente, vira um matador, né? Mas, então, tem uma fama que o pitbull, fama indevida, porque ele pode ser um cão muito amigo, muito companheiro, mas, indevidamente, ele tem a fama de ser um cão malévolo. Então, vamos considerar essa fama, sabendo que é só uma fama, que não é verdade, mas você agora tem dentro de você um pitbull matador e um labrador amigo, um labrador ajudador. E a pergunta é assim: quem você vai alimentar dentro de você? O labrador ou o pitbull? Se você colocar o foco no pitbull, ele vai crescer e vai aparecer, e o labrador vai desaparecer. Se você coloca o foco no labrador, alimenta o labrador, cuida do labrador e não mexe com o pitbull, o que acontece com o pitbull? Ele vai ficando fraquinho, 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 fraquinho. Pode adoecer e pode até morrer. Então, meus amigos, isso é a metáfora da confrontação positiva e da confrontação negativa. Bernard Bergson, logo depois de publicar o primeiro tratado dele sobre a relação de ajuda, né, Skill of Helping, ele escreveu um livro chamado Confrontation for Better or for Worse. Confrontação para melhor ou para pior. Então, hoje, nós estamos falando da confrontação para melhor, né? Não da confrontação para pior. E a gente pode mesmo até aferir o grau de construtividade de uma pessoa, o grau da capacidade de ajudar a pessoa, percebendo o número de confrontações que ela faz para melhor. E pode identificar o grau de destrutividade das pessoas quando a gente percebe o tanto de confrontação para pior que ela faz. O tanto de vezes que ela desqualifica as pessoas, puxa as pessoas para baixo, diz para as pessoas que elas são piores, diz para as pessoas que elas estão erradas, diz para as pessoas que elas têm defeito, né? Em vez de pegar no que elas têm de positivo, no dom, naquilo que foi oferecido, que ela trouxe na bagagem dela, de, vamos dizer assim, de pepitas de ouro, de pérolas, né? De valores, para que esses valores cresçam. Muito bem, então, essa é a maneira da gente lidar com a incoerência, ou lidar com a inconsistência. Vamos dar um exemplo de confrontação para melhor. Alguém diz para mim assim, eu sou médico, e alguém chega para mim e diz assim, não, doutor, eu não melhorei nada, eu continuo mal, eu estou sem condição de trabalhar, eu estou me sentindo muito mal, olha, apesar de ter instituído toda a medicação que foi prescrita, eu estou muito desanimado, porque eu estou me sentindo doente. E aí eu vou fazer uma confrontação com esse cliente em cima do que eu estou vendo, da genuinidade que o Carl Rogers nos ensinou na dimensão da terapia humanista, né? Da terapia centrada na pessoa, né? Então, de maneira verdadeira, eu vou dizer, olha, Francisco, presta atenção, você esteve aqui há 3 dias. Como que você estava? Febril, com muitas dores no corpo, sem conseguir alimentar. Você estava muito empalidecido, você estava com um nível de energia muito baixo. Você estava seriamente doente. Você volta aqui 3 dias depois, e hoje você está dizendo que não está bom ainda. Isso tem que ser considerado, é importante. Mas presta atenção. A sua febre desapareceu. Você voltou a alimentar. Você não está pálido como você estava.
você não está tendo mais febre, né? E você ainda não se recuperou totalmente. Vai precisar de mais algum tempo para o seu organismo recuperar dessa doença pela qual ele foi acometido. Mas presta atenção, você melhorou ou não melhorou? Doutor, é. Se eu levar em consideração isso que eu estou falando, eu estou um pouco melhor, né? Então, o que significa? O corpo já teve uma melhora, mas a mente não processou essa melhora, né? Ele ainda está com a fala, com o discurso de 3 dias atrás. Ele ainda está preocupado, né? Mas no momento que eu mostro para ele, faço uma confrontação positiva, o que acontece com ele? Ele reencaixa a fala na realidade do corpo e diz assim, olha, doutor, então significa que eu vou sarar. Se eu continuar nesse processo, eu vou sarar. Mas é claro que você vai sarar, né? Você está num processo ascendente de cura, de melhora, né? Então, a gente chama isso de uma confrontação para melhor, né? Joãozinho chega perto de mim e diz assim, eu não tenho jeito, eu não vou conseguir estudar, eu não consigo aprender, a minha professora disse que eu sou muito burro, os meus alunos, os meus colegas estão rindo de mim, porque realmente eu tenho muita dificuldade de aprender, né? Então, eu digo, Joãozinho, vamos fazer uma análise de como é que você estava, em termos de aprendizagem, como você está agora. Na última prova, você teve uma nota muito baixa. Em 10, você lembra quanto foi a nota que você teve em matemática? Aí ele disse para mim, olha, em 10 eu tirei 4. Estava muito ruim. Estava, Joãozinho. Mas como foi agora a prova de matemática? Em 10, quanto que agora você tirou? Não, agora eu tirei 7. Vai, Joãozinho. Então, houve uma melhora. Presta atenção. Você está pensando do jeito que você era, mas já houve uma mudança. Você já conseguiu obter uma nota melhor. Significa o quê? Você está conseguindo aprender. Agora, se você continuar dizendo para você que você é um fracasso, que você não consegue aprender, provavelmente você vai, de alguma forma, sabotar a sua capacidade de observar, de aprender, e vai sabotar a sua vontade de estudar. Então, eu acho que você precisa de rever os seus conceitos sobre você mesmo. Isso é uma confrontação para melhor. Então, o Joãozinho está com um discurso, mas a realidade é outra. Então, a gente vai, através dessa confrontação para melhor, chegar ao discurso na realidade. Então, isso se chama confrontação para melhor. Então, essa é a maneira da gente trabalhar com as pessoas quando a gente percebe incoerências que o discurso está para baixo e a realidade, o comportamento está para cima, né? Se ocorre o contrário, o discurso está para baixo e o comportamento também está para baixo, o que nós vamos fazer? Nós vamos acentuar isso? Não. Nós vamos buscar alguma coisa na vida daquela pessoa que possa fazer com que possa alavancar ela para um conceito melhor de si mesma, para melhorar a sua autoestima. Olha, Joãozinho, presta atenção. Você está dizendo que você tem muita dificuldade para estudar. Mas vamos observar a sua vida. Como você é? Você é uma pessoa extremamente carinhosa. Você é uma pessoa extremamente prestativa. Você é uma pessoa que se preocupa com os outros. Você é uma pessoa amiga. Será que essas coisas todas que você tem, que você ganhou por herança, ganhou por dádiva, são seus dons, será que isso tudo não tem valor? Será que sua vida reside apenas no seu sucesso acadêmico? É importante que você também tenha sucesso acadêmico, mas você não pode te julgar na lata de lixo
Porque uma dimensão da sua vida não está tão boa quanto você quer. Quando você tem tantas coisas boas na sua vida que são tão efetivas ou tão significativas quanto a questão escolar. Nós vamos, então, batalhar mais, nós vamos, então, criar estratégias, vamos te ajudar a fazer o processo de aprendizagem, mas preste atenção. Isso não é tudo na sua vida. Você tem outras coisas que também são muito importantes. Então, o que eu fiz? Eu busquei, dentro da existência dessa pessoa, fatos que possam fazer com que, fatos reais, verdadeiros, que possam fazer com que ele se sinta melhor. E se sentindo melhor, com autoestima melhor, provavelmente o rendimento dele escolar também irá melhorar, porque o empenho e o esforço dele também será maior. Olha, se eu tenho tantas coisas boas, também por que eu não posso aí melhorar, mesmo que seja um pouco, na minha vida acadêmica? Quem sabe o meu forte não vai ser a vida acadêmica, mas o meu forte vai ser essas outras qualidades, esses outros dons que eu tenho, e também eu posso ser feliz com tudo isso que eu tenho. Né? Então, meus amigos e amigas, nós trabalhamos a questão, a primeira pergunta, então, foi respondida. Agora, vamos passar para a segunda pergunta. E como é que eu lido com o silêncio? Eu fico confortável diante da situação de silêncio? Eu me dou o direito de ficar em silêncio diante das pessoas? Pois bem, refletir o comportamento é aprender a lidar com as incoerências, com as inconsistências, mas aprender a lidar com o silêncio também. Porque a gente reflete o comportamento quando não tem fala. Né? Ou, no caso das inconsistências, nas incoerências, é quando o comportamento, o corpo, é mais significativo do que a fala. Então, vamos lá. Não tem fala. Então, eu tenho silêncio. Em vez de eu ficar embaraçado com o silêncio, em vez de eu querer quebrar o silêncio, porque eu não consigo conviver com o silêncio, eu vou aprender sobre o silêncio. Né? A primeira coisa que nós temos que aprender com o silêncio. Que tipo de silêncio eu estou diante? Existem dois tipos de silêncio. O silêncio movimentado e o silêncio parado. Então, a pessoa está em silêncio e eu pergunto, que tipo de silêncio é? É movimentado? Ela não está falando, mas ela está olhando para um lado, olhando para o outro, ela está mexendo nas coisas, enfim, ela está ativa. Esse é o silêncio movimentado. Não, ela está absolutamente parada. Está quieta. Não fala nada e não faz nada. Onde que está o olhar dessa pessoa? Presta atenção. Vamos voltar lá no observar. Onde está o foco dessa pessoa? Está para dentro? Ou está no horizonte? Está vago? Está em nada? A pessoa olha, mas a sensação que a gente tem é que ela está olhando para nada. Né? Não, a pessoa agora voltou os olhos. Foi para dentro. Então, é um silêncio voltado para dentro. Sabe como que chama esse silêncio voltado para dentro? Introspecção, meu amigo. Introspecção. Sabe que introspecção é essa? É do nosso ritual. É do nosso ritual. Quando a gente fez uma pausa, fez um foco, criou uma intenção, e eu disse para vocês, vamos dar um mergulho interior. Vamos ver o que é que seu inconsciente, que com a sua tela mental, vai trazer em relação a esse foco, em relação a essa intenção. Vamos deixar acontecer um insight? Vamos deixar a sua intuição falar para você a respeito dessa coisa, desse foco, a respeito desse seu desejo? Então, isso se chama introspecção. Então, a gente diz que esse silêncio, em que o olho volta para dentro e a pessoa fica absolutamente calada, ela está fazendo um mergulho interior.
Isso é chamado silêncio fértil. Ele vai descobrir alguma coisa, ele vai descobrir alguma coisa lá dentro dele. Ele vai se interiorizar. Ele vai no sagrado dele. Né? Ele vai no sacro. Olha, o sacro é o osso da pelve. Onde está ali, onde tem ali o quê? Os órgãos que geram a vida. O útero, está ali o ovário, está ali. É nessa posição que estão lá os testículos. É ali que está a origem da vida. Então, ali é o sagrado. Você mergulha lá dentro. E esse momento é um momento sagrado. E você, diante de uma pessoa que está em silêncio, parado, fértil, você ajoelha e reza. Você está diante do sacrário. Você fica absolutamente calado e espere que aquela pessoa volte. E na hora que ela volta, então você espera o que vem dessa pessoa. O que ela vai dizer? Ela pode dizer alguma coisa ou pode dizer nada. Mas o olho brilha. O olho brilha. Ou o olho umedece. Né? Porque podem ter sido lembranças tristes que ele está elaborando, mas também pode ser lembranças alegres que ele está elaborando. Pode ser descobertas, novos caminhos, nova possibilidade. Então, esse é o momento do insight, é o momento sagrado. Diante de um silêncio fértil, nós só fazemos isso. Ó. Nós reverenciamos esse momento. Mas esse momento desse silêncio pode ser infértil. É aquele do olhar vago, aquele que não conecta com nada. Meus amigos, aí nós estamos diante dos estados depressivos, que pode estar começando, já pode estar instalado, pode ainda estar superficial, mas pode estar caminhando para o profundo. E aí a depressão leva à imobilidade. E qual que é o estado onde a gente está mais imóvel? É quando a gente não está vivo mais. Então, a depressão é uma situação de risco de vida, porque é uma situação de depressão. E a gente sabe que na depressão existe um grande risco para a pessoa desistir de viver, para a pessoa achar que a saída é deixar de viver. Então, a depressão é silêncio infértil, silêncio parado infértil, é a única situação que aquela nossa fórmula da ajuda, que eu falei com vocês, que a ajuda era igual a C de credibilidade, D de disponibilidade, H de habilidade e pedido de ajuda. Vocês estão lembrados que eu falei isso, né? C vezes D vezes H vezes PD. É aquela nossa forma, pedido de ajuda. E que a gente falou que a gente não pode ajudar se não houver o pedido de ajuda. Aqui, meus amigos, não precisa de pedido de ajuda. Quem está perto está vendo alguém se afogar. E é preciso pegar essa pessoa e levar essa pessoa para que ela seja ajudada. E a primeira ajuda dessa pessoa tem que ser química. É preciso tratá-la da depressão e o tratamento primeiro é um tratamento médico, é um tratamento clínico. Precisa de um psiquiatra, precisa de alguém capaz de medicar com drogas antidepressivas para fazer com que essa pessoa... Todas as luzes estão apagando, os fusíveis estão queimando, os neurotransmissores não estão fazendo a comunicação do estímulo elétrico cerebral. É preciso que alguém dê poupadores de neurotransmissores, estimuladores de neurotransmissores, acenda as luzes dessa pessoa, porque senão ela vai ficar no escuro. E o maior escuro é o escuro umbral da outra vida. Então, nós precisamos de ajudá-la. E aí, nesse momento, não tem pedido de ajuda. É tratar a depressão. E aí, tendo esse conhecimento, a gente é capaz de monitorar ao nosso lado as pessoas que estão entrando no silêncio parado infértil.
Muito bem, meus amigos, e agora nós vamos passar para o silêncio movimentado, né? O silêncio movimentado, ele é um silêncio mensageiro. É um silêncio que está mandando mensagem. A pessoa não está falando, né? Mas ela está fazendo o quê? Ela está mandando mensagens corporais daquilo que ela está querendo passar. Então, eu vou agora me dar o direito de fazer uma leitura aqui do nosso livro-texto, né? Desses aspectos do silêncio movimentado, ou chamado silêncio mensageiro. Por que eu vou fazer a leitura? Porque eu não quero perder nada. Eu quero passar esse conteúdo para vocês de maneira fidedigna. Então, eu vou ler. Então, a característica fundamental do silêncio movimentado é a ausência de fala associada com uma interação infrequente, né? A pessoa com uma interação frequente. Ela não fala, mas ela está olhando. Ela não fala, mas ela está interagindo corporalmente com você. A boca não diz, mas o olhar busca transmitir mensagens e obter respostas do efeito provocado pelo estado de mudez. Sendo assim, o ajudado pode estar remitindo mensagens como raiva, medo, vergonha, desafio, teste, pirraça, emburramento. Olha aí, vocês querem aprender a lidar com o emburramento? É aqui agora. Vamos aprender agora. Você quer aprender a lidar com a pirraça? Vamos aprender agora. Você quer aprender a lidar com o desafio? Vamos aprender agora. Com a raiva? Também vamos aprender agora. Todos nós conhecemos a força de expressões como fuzilou de ódio com o seu olhar. Nos fuzilou de ódio com o seu olhar. Levantou o queixo, olhou com ar desafiador. Cabisbaixo, olhando de solaios, ela se mostra tímida e amedrontada. É claro que o seu silêncio ou seu comportamento emperrado não passam de uma grande pirraça. Ele sempre fecha a cara e fica mudo que nem uma porta e espera controlar com o seu emburro as pessoas que virem ao seu lado. Ele faz de conta que não está nem aí para o outro. Enxerga através dele, mas de tempos em tempos, observa para checar se o seu comportamento punitivo está causando algum efeito na vítima. Isso são mensagens mandadas através de um comportamento silencioso, porém gritante corporalmente. A boca não fala, mas o corpo grita, né? Então, como lidar com esse silêncio movimentado? A palavra-chave é decodificar. Tentar decodificar o significado do silêncio, comunicar que estamos percebendo, e o ponto de partida para prosseguir com o relacionamento é essa comunicação. Raiva. O ajudador observando o silêncio do seu ajudado e as dicas corporais dele, cara fechada, lábios contraídos, olhar fulminante, respiração ofegante, diz: me parece que você está aborrecido com alguma coisa. O seu corpo está dizendo isso. É verdade? E aí, silencia e deixa ver o que acontece. O ajudado responde: é claro que estou. Na verdade, estou morrendo de raiva de ficar esperando mais de uma hora para você me atender. Essa impontualidade sua me deixa irado. O ajudador, então, interage com o ajudado, dizendo: você está dizendo que se sente irritado porque eu fiz esperar por mais de uma hora para ser atendido. E o ajudado continua na interlocução com o ajudador. Assim não dá. Acho que eu vou desistir de ser atendido por você e vou procurar alguém que tenha mais consideração comigo. O ajudador, então, diz: você se sente irritado e acredito que eu não tenha tido a consideração que eu deveria ter com você. É isso mesmo. Então, o ajudador, eu tenho feito o melhor que eu posso para cuidar de você. Se o que eu estou fazendo não está sendo suficiente, talvez essa seja a hora de você começar a resolver suas pendências. Enquanto isso não acontece, que tal você contar para mim o que está acontecendo e qual foi o motivo que te trouxe aqui hoje? Trabalhamos, elaboramos o processo de raiva
e demos um sinal para ir à frente. Então, vamos ver se depois do ajudado ter desabafado a sua ira, se ele é capaz de continuar no processo. Vamos ver o medo. Ajudador, te vendo encolhido como você está, sem dizer nada, e olhando com esse ar de medo, você se sente receoso de estar aqui diante de mim? O ajudado. É claro que eu estou. Médico, para mim, foi sempre um sinal de complicações. O ajudador. Você está me dizendo que as suas experiências com médicos não foram muito boas? O ajudado. É isso mesmo. Eu raramente me consulto e toda vez que eu fui obrigado a procurar um, acabei internado no hospital. Olha como que você vai lidando, então, com as dicas corporais e com aquilo que está encoberto pelo silêncio, mas é um silêncio mensageiro, que quer mandar mensagem. É um silêncio que pede socorro. É verdade. Vamos ver a vergonha. Assim, virada de lado, cabisbaixa, com os joelhos juntos e esse dedo na boca, me parece que você está envergonhada de estar aqui. Ajudado. É, professor, me sinto muito envergonhada de ter feito o que eu fiz e estar aqui. Agora, diante do senhor, para explicar. O que aconteceu me deixa de saias justas. Então, o ajudador diz. Mas, então, vamos conversar a respeito do que aconteceu. Ele reconhece a vergonha, ele decodifica a vergonha, mas ele convida o ajudado a passar por esse obstáculo e continuar, então, o seu processo. Olha o desafio. Se não estou enganado, ajudador. Se não estou enganado, me parece que você está me testando para ver se eu aguento seu silêncio. Esse queixo para frente, esse olhar penetrante, me fala de você em uma postura de desafio. É verdade ou é mentira? Você está me desafiando? O ajudar. E se for? O ajudador. Para mim, não faz a menor diferença, porque eu não estou aqui para ganhar de você, mas para ajudá-lo a se ganhar nas lutas da vida. Quando você quiser me contar o que está acontecendo, estarei disponível para escutar. E aí o ajudador permanece em silêncio, deixando que o ajudado resolva qual o melhor caminho. E assim, nós vamos para o teste. Né? E também decodificamos para a pessoa, dizendo, olha, você está me testando, tudo bem, eu não me incomodo que você me teste, mas é preciso ficar bem claro entre nós dois que essa é uma situação de teste. E o que você pretende ganhar com esse teste? Muito bem. Teste. Ajudador. Esse é o terceiro dia que você se assenta à mesa para almoçar e se mantém absolutamente calado. Apesar de mudo, o seu olhar continua fazendo contato comigo e com as outras pessoas. Acredito que há uma mensagem subjacente no seu comportamento. Será que você está nos testando para saber se será aceito, mesmo sem dizer nada? Ou esse é o seu comportamento de timidez diante do desconhecido? Muito bem, então vamos para a pirraça. Ajudador. Fernando, embora você esteja dizendo que quer ajuda, você está atrasando todo o grupo, querendo explicações do que já foi dito há algum tempo. O que será que está acontecendo? Sobre o que você não entender, podemos conversar depois da aula. Está ok? Ajudar. Professor, o senhor está dizendo que vai me deixar para trás? Não, Fernando. Estou dizendo que não posso parar o grupo para ficar no seu ritmo, mas estarei à sua disposição após o término da aula para estudarmos com carinho o que fazer para ajudá-la a acompanhar o ritmo da turma. Eu estou certo que você será capaz de fazê-lo sem grandes esforços. Muito bem. E agora falta falar do emburro. O emburro é um comportamento essencialmente punitivo. Né? O que o emburrado faz? Ele simplesmente para de conversar com a pessoa que ele quer atingir e corta a relação. Mas ele precisa de controlar qual é o efeito que ele está provocando. Por isso, ele permanece junto da pessoa que ele está punindo.
Então, é costume ele sair, não conversa, mas, de vez em quando, ele retorna ao ambiente que a outra pessoa está, a pessoa que ele quer atingir, e dá uma olhada para ver como é que as coisas estão acontecendo. Se a pessoa ficar incomodada, ele vai ter certeza que, provavelmente, essa punição vai surtir efeito e a pessoa não vai repetir mais aquilo que foi o motivo para ele punir. Muito bem. Então, como proceder diante do emburrado? Francisco, Pedro ou Manuel, qualquer um deles, não interessa, ou Marina, ou Francisca, ou, quem sabe, Joaquina, eu estou percebendo que você está brigado comigo. Há 2 dias você não conversa, não olha para mim. Pois bem, eu quero dizer para você que eu não tenho motivo para brigar com você e não estou brigado com você. Então, a partir de agora, quando você quiser conversar comigo, estou à sua disposição. Mas, até lá, vou respeitar o seu desejo de não conversar comigo. Em seguida, bate-se em retirada e faz com que o emburrado não consiga mais ter acesso fisicamente, ter acesso visualmente da vítima do emburrado, para que ele não tenha controle sobre os efeitos que está provocando. Isso leva, depois de algum tempo, o emburrado, então, a abrir a pauta de conversação. E aí o emburro termina. Muito bem, para concluir a nossa apresentação, a nossa conversa, eu preciso de citar ainda um pequeno texto do Khalil Gibran. Ele diz o seguinte: a realidade do outro não está naquilo que ele revela a você, mas naquilo que ele não lhe pode revelar. Portanto, se você quiser compreendê-lo, escute o que ele não diz. Mas, aliás, escute não o que ele diz, mas o que ele não diz. Khalil Gibran. E, finalmente, fazer umas considerações sobre a questão da liberdade de ficar em silêncio junto do outro. Poder ficar em silêncio junto do outro é um atestado de intimidade. Quando me sento junto a alguém, sei que isso é alguma coisa, mesmo que eu nada tenha de valioso a dizer. Não necessito da evidência constante de que estou sendo efetivo e útil. Posso apenas me sentar e oferecer minha companhia. Já vivi situações em que a minha dor não podia ser compreendida, mas em que me sentia confortável apenas estando com alguém realmente disponível para mim, alguém que nada exigia. Portanto, poder ficar calado junto de uma pessoa é um atestado de intimidade, de proximidade. E, finalmente, então, resumindo, a reflexão de comportamento é a habilidade que nos possibilita lidar de maneira construtiva com as incoerências entre a fala e o comportamento, bem como o silêncio. Usando a dimensão de confrontação, garimpamos os pontos fortes do ajudado para que ele possa se descobrir como uma pessoa dotada de valores. Deixamos os pontos negativos para a sociedade, já que ela sabe, como ninguém, apontar para os defeitos e puxar as pessoas para baixo, minando a autoestima delas. Ser capaz de identificar o tipo de silêncio pode salvar vidas e restabelecer relacionamentos, evitar jogadas e armadilhas, que são tão destrutivas da vida das pessoas que convivem debaixo do mesmo teto. E assim encerramos essa nossa apresentação, esperando que vocês tenham aproveitado dessa habilidade que nós estamos apresentando para vocês. Essa habilidade que nós estamos repassando para vocês. E aí, um fortíssimo abraço e nos encontramos na primeira semana de janeiro. Boas festas para vocês, bom descanso e até o próximo encontro com um grandíssimo abraço e alegria de ter estado esse ano com vocês.